4. Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão da atuação policial. E aí nós temos como convidado Fred Monteiro Rosa, que é da Polícia Civil e também mestre em Direitos Humanos pela UFPE e também doutorando na área de Direito e participa também no grupo de pesquisa importante e extensão, que é o Virtus, né, que ele pode falar depois um pouquinho. Seja bem-vindo, Fred. Olá, professor Marcelo, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de iniciar essa nossa conversa, que a motivação principal foi também esse caso, né, lá de Jacarezinho, né, essa situação que assustou, chamada até de chacina por muitos, foi uma coisa assustadora que ganhou o mundo, né? E parece que o Brasil tem cada vez pior a sua fama em relação a isso, né? Esse modelo de atuação policial que está ali, né? Se você pudesse conversar um pouquinho primeiro sobre como você viu aquele acontecimento, que 29 pessoas, né, morreram, né? Então, de uma forma até as imagens foram muito pesadas, porque era sangue para todo lado, as pessoas parece que foram caçadas, né, como animais e na frente das famílias, e foi uma loucura. Enfim, eu queria que você dissesse um pouco a sua impressão para a gente começar depois falando sobre outros temas também aí da questão da polícia e da segurança, né? A situação desse modelo, né, desses modelos de operação policial, ela não pode ser explicada de uma forma, vamos dizer assim, simplista, né? A gente tem uma estrutura realmente de caça, né, de caça ao inimigo. Essa criação do inimigo não é uma coisa do Brasil, né? Então a gente tem o David Grossman, por exemplo, quando ele escreveu o livro sobre matar, né? Ele explica como o senhor falou, né, essa questão de animais, né, normalmente baratas, ratos, insetos, e como os militares são treinados para visualizar aquelas pessoas como esses seres, né, para desumanizar aquelas pessoas e assim conseguir caçar mesmo, né? E ele traz esses exemplos no livro, né? Então assim é uma situação, vamos dizer assim, não que operações, né, operações de enfrentamento ao crime organizado, como eles chamam, né, e aqui em Pernambuco a gente chama de operação de repressão qualificada, não que elas não sejam necessárias, elas são necessárias, mas elas devem ser feitas com inteligência e planejamento, né? E assim, por exemplo, a gente aqui em Pernambuco, em 2019, foram realizadas 109 operações de repressão qualificada, com a mobilização de mais de 1.300 policiais, né, quase 1.000 prisões e não teve nenhum disparo de arma de fogo, né? Então, assim, não que essas operações elas não precisem ser realizadas, né, mas a forma como elas foram, que elas são realizadas. O Rio de Janeiro, ele tem uma situação que é peculiar, né, ao Rio de Janeiro. Por exemplo, tem um Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, né, e tem o grupo de estudos, né, de novos ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Ele fala, né, ele traz um retrato de que 57% do território da cidade do Rio de Janeiro é controlada por milícias, né? Então, assim, é muito grande. Então, essa briga por controle no Rio de Janeiro, você ter milícias, maior parte do território da cidade ser controlada por milícias, isso gera violência, né? Então, são situações assim, foi considerada a mais letal, a operação mais letal oficial, né? A operação oficial mais letal, mas não é uma coisa nova no Rio, né? A situação do Rio é uma situação que precisa de um olhar especial, né? Então, a gente teve em 94 a operação no Complexo do Alemão, que foram 14 mortos. 95, no mesmo Complexo do Alemão, 13 mortos. 2003, 15 mortos no Senador Camará. E assim vai, né? 2020, 2007, teve 19 mortos, também no Complexo do Alemão. No Vidigal, que ficou bem conhecido, aqueles 13 mortos. Então, assim, são operações, são ações, né? Eu não chamo nem de operações, são ações, né, da polícia e assim, muito peculiar do Rio de Janeiro, né? A gente tem um problema geral, nacional, né, com relação às estruturas e os modelos de segurança pública, né, que aí a gente pode discutir modelos de segurança pública
esse modelo militarizado de polícia, como somos o único país democrático do mundo com uma polícia militarizada e tal. Tem todos esses aspectos, né? Mas, assim, o Rio de Janeiro não é, vamos dizer assim, dentro de um país, né, onde a gente tem vários problemas, o Rio de Janeiro tem uma situação ainda diferenciada com relação a isso, com relação ao agir policial, vamos dizer assim. Muito interessante esse dado que você traz, Fred, né, que aqui um exemplo aqui no próprio estado de Pernambuco, né, com você falou 129, né, de 29, operações né? mais intensas e nenhuma morte registrada, né, e praticamente sem uso praticamente, né, das armas propriamente. Então significa que é possível. Como é que de alguma forma poderia ser efetivada no Rio de Janeiro e em outros lugares uma operação que tivesse uma diferencial como esse, É, por exemplo? então, primeiro que a gente, como eu disse, né, são ações planejadas, né, ações com inteligência policial. Né? A inteligência policial ela serve tanto para proteger o policial para que ele não corra risco, né, ou reduza o risco, na verdade, né, porque o risco sempre existe, mas também para o investigado, o suspeito, a pessoa que está ali para ser cumprido o mandado de prisão, né? Então, assim, essa estratégia, né, e o caso do Rio ainda tem a questão de que foi proibido, né? Foi proibido o STF proibiu que tivesse operações policiais no Rio de Janeiro desde 5 de junho do ano passado, né? E de 5 de junho para cá, né, foram registradas 944 mortes até março, mesmo com essas operações proibidas, mortes por ação policial. Né? Então, a gente tem um número muito grande. A gente tem uma polícia, no sentido nacional, né, vamos dizer assim, uma polícia que mais mata. A polícia é responsável por 11%. 11 em cada 100 homicídios no Brasil é provocado pela polícia. Né? Então, assim, dentro de um Estado democrático de direito, eu vejo a polícia como um principal vetor de promoção, de preservação de direitos humanos e salvaguarda da vida. Aí a gente vê meio que no sentido oposto. Né? Por outro lado, a gente também tem uma instituição adoecida, né? A polícia que mais morre, né? Uma polícia que mais se mata, se suicida, né? A gente tem uma taxa de suicídio de policiais 4 vezes maior do que a taxa do cidadão não policial, né? Da sociedade civil. Né? Então, a gente tem 20% dependendo do estado, isso varia um pouco, 20% da corporação afastada por algum problema psicológico ou psiquiátrico. Então, a gente tem uma corporação que precisa de um olhar para dentro dela também, né? Para poder ela conseguir preservar direitos humanos, né? Ela tem que ter esse olhar interno. Né? Muito interessante também você, né, falar essa expressão, né, direitos humanos, até para as pessoas saberem claramente, né, que não é uma oposição, né, pelo contrário, os direitos humanos é um tema tão amplo que o cuidado com os policiais, tudo isso é um tema dos direitos humanos, e no meu próprio mestrado que você fez, né, que também eu estou lá como professor de direitos humanos, existem vários policiais, e o cuidado com o policial, a saúde, a proteção, tudo isso é uma questão também trabalhada, e muita gente não sabe, né, dessa conexão. É importante saber isso. E outra coisa também, Fred, a questão das pessoas que pensam assim na ideia de segurança e segurança como polícia, né? Pensa em segurança, polícia, e polícia mais arma e mais rigidez. Por que isso é um tipo de cultura que a gente está vivendo hoje, do medo, não sei, de ódio, que isso parece que aumenta? Como é que você vê essa ideia desse acirramento de armamento, né? O ano passado parece que foram mais de 180 mil registros, se não me engano, ou 200 mil de armas de entrada, o governo federal fazendo uma propaganda imensa em relação a isso. O que você acha que pode acontecer numa sociedade armada assim também? Eu não vejo, realmente eu não vejo com bons olhos, né, essa questão do armamento da população. Né? Então, primeiro, assim, a polícia, essa questão, né, que o senhor falou da policialização, vamos chamar assim, né, da segurança pública, meio que é uma consequência da nossa própria Constituição, né? Se você for olhar a Constituição, o artigo 144, que é o artigo que fala sobre a segurança pública, ele praticamente só descreve as polícias,
né? Então, assim, ele omite questões, por exemplo, do judiciário, do Ministério Público, né? Então, como se esses órgãos, ou e outros, né? Família, a própria igreja, né? Não tivesse importância na segurança pública. Né? E segurança pública, no conceito da palavra segurança, ela está muito mais próxima de uma questão de harmonia, de tranquilidade, né, de certeza, vamos dizer assim, do que de polícia, né? Porque de polícia, essa policialização é um equívoco, né? É uma coisa que precisa ser olhada, ser estudada, né, com relação à polícia. E eu sempre falo, né, dessa questão do armamento, porque as pessoas sempre que falam em polícia colete, arma, viatura, né? E isso não é, isso é uma discussão antiga, antigamente é assim, né? A gente não pode estar perpetuando isso. A gente tem que falar de humanização da polícia, de profissionalização da polícia, de capacitação da polícia, formação policial, né? Formação voltada para direitos humanos, né? O policial ele como um profissional, como um ser humano que tem fragilidades, a gente tem umas categorias que tem dificuldade de procurar ajuda, né? Então, os policiais, de uma maneira geral, né, com esse discurso, né, de força, que não pode, né, eles não procuram ajuda, né? Quando vem procurar, já está numa situação muito difícil de se resolver. Então, de fato, não é polícia. Precisa estar bem aparelhada? Precisa, porque de toda forma está combatendo criminalidade com pessoas que têm um armamento pesado, que tem que ter um armamento bom, uma viatura boa. Até isso entra até no discurso que a gente estava conversando, né, nos bastidores aí, aquela coisa do herói, né? Então, não é o herói. Ele precisa ter colete, ele precisa ter viatura, né? Ele precisa, porque ele não precisa só da coragem, ele precisa desse aparelhamento do Estado. Mas isso não é tudo. Na verdade, isso é muito pouco dentro da humanização do policial, né? Dele como profissional, né? Ele ter ser humano valorizado, né? Ele poder expressar suas fraquezas, né? Acompanhamento psicológico. Isso não é amolecer a polícia, né? Isso é humanizar a polícia, né? Então, assim, eu acho muito importante essa discussão sobre armamento, colete, porque, de uma maneira geral, quando a gente vê, né, políticos e falando, e é sempre polícia, arma, viatura. Não, isso é um discurso que não cabe mais, né? Tem que ser repensado isso. Só que, infelizmente, a gente está num processo de retrocesso, né? De discurso de ódio, de armamento da população, achar que professor tem que estar armado para proteger criança, mas esses discursos absurdos, né? Onde a gente vê que o próprio policial ele tem um risco muito grande. Se a gente for olhar o número, né, muitos policiais são mortos fora de serviço. Por quê? Eles estão da guarda baixa, vamos dizer assim, né? Ele está armado, né? Ele está armado, mas ele não está em atenção 100%. Está com um filho, está numa situação. E o fator surpresa é muito importante, né? E quando ele é abordado, pelo fato dele estar armado, ele termina que morre, não dá tempo da reação, né? Então, se o cidadão está armado, né, ele vai ser um chama, vamos dizer assim, para o bandido que vai buscar aquela arma para se armar, né? Então, você não vai ter treinamento, né? Você não vai estar 100% de atenção o tempo inteiro, né? E está potencializando a chance de você ser vítima, ao invés de você se defender, né? Então, assim, é uma falácia esse discurso de que armar a população traz mais segurança. Na verdade, te coloca em perigo, né? E para a polícia é ruim, né? Para a polícia é ruim, porque às vezes o policial tem uma ocorrência simples, né? De um som alto, né? Que você vai com quase certeza de que é uma ocorrência simples, o cara não está desarmado, alguma coisa assim. E com a população armada, você pode chegar lá, ele pode estar com uma arma melhor, vamos dizer assim, mais potente do que a do policial que está ali, uma ocorrência que, teoricamente, seria uma ocorrência simples, né? Então, uma discussão de som, de trânsito, pode se tornar uma situação assim de agravar demais a situação, né? Então, assim, eu realmente, esse discurso de armamento, eu sou veementemente contra. Ok, está muito bom nossa conversa. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida a conversar sobre esse importantíssimo tema aí com o Fred Monteiro Rosa, da atuação policial. Já, já.
Estamos de volta conversando aí com Fred Monteiro Rosa sobre atuação policial. Fred, que é policial civil, mestre em Direitos Humanos pela UFPE, doutorando também no UFPE, faz parte também do grupo de extensão e pesquisa chamado Virtus, ligado aí ao mestrado também em Direitos Humanos. Voltando um pouco, Fred, sobre a questão lá da operação, tantas operações você citou, né? Já não é uma coisa de hoje, assim. Que tipo de formação esses policiais recebem para... É uma ação, eu fico pensando, de guerra, né? Parece de guerra. Inclusive, morrem policiais também. E eu fico pensando, onde é que estão os responsáveis? Aqueles que mandam estão sentados aonde, né? E eles vão responder por isso. E parece que para o operador e o político é fácil, né? Mandar o outro executar. Não sei como é que vocês veem isso. A perspectiva é de guerra, realmente, né? Então, a gente, quando você vê um líder, né? Um líder dizendo, né? Tem que atirar na cabeça, tem que, né? Como a gente viu no próprio Rio de Janeiro, né? Esse tipo de situação, isso aí reflete, assim, mostra o que é a situação da segurança pública de uma maneira geral, mas, como eu disse, no Rio de Janeiro tem uma situação peculiar, né? Do Rio de Janeiro. A gente tem essa característica de guerra em toda, vamos dizer assim, todo o território nacional. Isso é uma questão, a meu ver, proposital, né? Então, você ter aquele profissional, eu não consigo nem, né, só para chamar reflexão, né? Quando a gente tem uma guerra declarada, né, uma guerra de 4, 5, 6 anos, né, a quantidade de sequela que a gente tem disso, né, de pessoas sequeladas, problemas psicológicos e tal, né? Imagina uma categoria que sai para a guerra todos os dias, né? Sai todos os dias e não sabe se volta, porque essa é a realidade, né? Então, assim, isso aí é quando você chama, né, como determinados governantes que chegaram a chamar de cães de guerra, né, os policiais, vão, aí você cria esse estado de guerra realmente, né? Esse estado de guerra ele é perceptível, né? E as consequências disso, as consequências de uma guerra, né? Então, você ter isso aliado no Rio de Janeiro, no caso do Rio de Janeiro, né, a ter dos 163 bairros da cidade do Rio, 96 bairros, né, são controlados pela milícia no Rio de Janeiro. Então, você ainda tem são né, quase 4 milhões de pessoas subjugadas ao crime organizado, né? E aí, naturalmente, disputa de poder, né? E quando você tem disputa de poder, você tem morte, né? Você tem guerra, né? São disputas de território, né? E aí você tem, dentro disso, como é milícia, você tem órgãos estatais, não existe crime organizado, né? Historicamente falando, sem o uso do própria máquina estatal, né? Seja na polícia, seja no judiciário, seja no Ministério Público, né? Então, e aí o que é que você tem? Né? Você tem onde a gente deveria ter, dentro de um Estado democrático de direito, uma polícia de formação, né? Uma formação humanizada, né? A gente, inclusive, mudou, a gente tem alteração, tem mudança nas diretrizes de formação de policiais com carga horária de direitos humanos, né? Por exemplo, de justiça restaurativa. Eu mesmo aqui em Pernambuco, eu sou formador, sou do professor da Academia de Polícia, tanto de direito penal, como sou professor titular de direitos humanos e também da disciplina de justiça restaurativa, que é você vê um diferencial quando você dá esse tipo de disciplina para a formação do policial. Eu acho que esse é o caminho. O caminho é uma formação mais sólida, né, mais duradoura e mais voltada à humanização, tanto do policial como no tratar dele com a sociedade, né, como ele vai servir aquela sociedade, né? Essa questão, tem um autor pernambucano, que é o Frederico Pernambucano de Mello, né, historiador, e que ele fala, quando ele fala sobre o cangaço, ele fala sobre o escudo ético, né? Então, o escudo ético é aquela coisa que você tem uma compensação psicológica, né, para fazer atos bárbaros, mas que são atos que a sociedade espera de você. Então, o cangaceiro tem que agir assim, dessa forma, né? E aquilo é aceitável porque ele é um cangaceiro. Eu vejo isso muito com relação às polícias, né? A polícia, ele nem é policial, mas aquela ação fez aquilo porque é um policial. Aí ele é truculento porque é policial. A polícia tem que ser assim. Então, os policiais já entram na academia, que nem são policiais ainda, são alunos, né? E aí já entram com essa visão de que eu sou polícia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí é a hora de desconstruir. Não, olha, isso é uma memória institucional que está na sociedade, né?
essa compensação psicológica de que você pode fazer isso porque você é policial, mas que se você não fosse, você não faria, desconstruir isso, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Uma formação humanizada nos dois sentidos, tanto do policial como ser humano, como ele como servidor público profissional, e ver o outro não como uma barata, um verme, né? Mas um ser humano que ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que aprender, ele vai ter o uso necessário da força, é inerente à profissão em qualquer lugar do mundo, mas, assim, com todo respeito aos direitos humanos. Legal, Fred. A gente poderia dizer que a polícia, né, esses aparatos de policiais acabam tendo que lidar com essas sombras geradas por toda a sociedade, nas suas injustiças, né? Eu lembrei a questão da ponta do iceberg, né? E aí quem vai pagar, quem está na linha de frente, e aí, só que muitas pessoas reduzem ao problema, então, ao famoso bandido, né? Ou traficante, né? E aí você falou uma coisa importante também da própria milícia, que hoje se sabe que é conectada até com as instituições, ou com a polícia também, né? É uma indústria também, né? E como é que você vê que poderiam pensar ações nesse sentido para uma segurança mais, uma visão ampliada? Talvez pensar também na questão da educação, não sei como é que você vê isso. Eu acho que são dois aspectos aí, né? O primeiro é que não tem Estado paralelo, vamos chamar assim, né? Não tem crime organizado na história do mundo que ele seja maior do que o Estado, né? Então, se ele existe, né, para você ter ideia, quantos, né, o PCC tem quantos membros no Brasil, né? 5.000 membros, não sei, 6.000 membros, né? Só a PM de São Paulo tem 50.000, né? Então, não existe um Estado que o paralelo, né, um crime organizado que o Estado não possa superar. Na verdade, eles convivem, né? Isso é uma coisa que tem que ser tratada, né? Isso é uma coisa que tem que ser vista com seriedade, né? Isso eu vejo como a primeira coisa, né? A primeira é essa questão de como a gente trata o crime organizado, como a gente combate, né? E aí, combate não no sentido de a gente viver em estado de guerra, né? Não só acho que a gente tem uma cultura muito bélica, né? Tudo nosso é combater, é matar, é tipo, né? A gente vê isso em coisas simples, né? Você vai um jogo de futebol, o cara que faz mais gol, ele é o artilheiro, ele é o matador, né? Então, assim, você vê que a gente tem uma cultura bélica, né? De tratar as situações cotidianas. E isso, obviamente, é potencializado quando você tem uma categoria que toma emprestado do Estado, né? O Estado dá para aquela categoria o uso da força, né? A possibilidade de usar a força, da arma, né? Então, isso aí tem que ser visto e como a gente trata essa relação do Estado com o crime organizado. Com relação às polícias, né? Sinceramente, eu não, assim, é meio que geral, eu acho, para o país, de uma forma como um todo, né? É educação, é formação, é educação, é a gente não deixar o esquecimento de determinadas coisas, né? A gente tem que entender o que é democracia, é uma coisa muito séria, a gente não teve uma justiça de transição, a gente não ensinou a nossa população o que é viver em democracia, por isso a gente está vivendo o que a gente está passando hoje, né? Então, a gente não sabe o que é viver em democracia, não nos foi ensinado a viver em democracia, né? E aí a gente, né, termina que revive situações que já podiam ter sido ultrapassadas. Então, é formar, é construir essa visão humanizada, é ensinar o povo a viver em democracia, é mostrar que o sentido da polícia em um Estado democrático de direito é o sentido da salvaguarda da vida, né? Então, se a gente está fora do sentido, a gente está desnorteado, né? O que é sentido? É norte, é direção, né? Então, qual é o sentido? Revisitar esse sentido da polícia. Qual é o sentido da polícia em um Estado democrático de direito? Estamos caminhando para o mesmo sentido? Mostrar que esse discurso, como o senhor falou no começo da nossa conversa, de que segurança pública e direitos humanos, polícia e direitos humanos não estão antagônicos, não são antagônicos, né? Então, se a gente prestar atenção em qualquer tratado internacional de direitos humanos, quando a gente fala em direitos humanos, né, como gêneros, vamos dizer assim, então as espécies de direitos humanos são vida, liberdade, segurança.
né? A gente não vê direitos humanos sem segurança. Então, quando eu escuto alguém dizer que segurança e direitos humanos são antagônicos, eu digo vida e segurança, vida e direitos humanos são direitos antagônicos. Liberdade e direitos humanos são antagônicos? Não, né? Parece absurdo quando a gente fala que direitos humanos e vida, direito à vida é antagônico, mas quando a gente fala segurança, não. Mas isso é fruto de muitos anos de discurso falacioso. Então, a gente tem que começar a desconstruir esse discurso, né? Que só interessa a quem quer o mal, né? Quem quer né? Que continue né? Manter essas estruturas de poder da forma que funcionam hoje. Eu acho que esse é o caminho. Nós temos mais um minuto apenas, infelizmente, mas você gostaria de deixar alguma mensagem, algum recado aí final para o nosso telespectador nesse último minuto ali, Fred? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer, né, mais uma vez, pela oportunidade da gente estar discutindo um tema que há um vazio, né, vamos dizer assim, embora a gente tenha muitos trabalhos, mas diante da dimensão do que é a segurança, né, há um certo vazio com relação a essa produção. Né, então, falar sobre isso é muito importante. Né, e, assim, não percam, né, não se deixem levar por esse discurso, né, de que segurança pública é antagônico de direitos humanos, né, que a gente tem um local onde a gente quer chegar, né, um local, uma utopia, vamos dizer assim, no sentido real da palavra, não como um lugar que a gente nunca vai chegar, mas um lugar onde a gente sabe onde quer chegar e que está trabalhando para chegar lá. Então, vamos valorizar a democracia, valorizar os direitos humanos, né, e valorizar o policial, né, valorizar o ser humano, né, de uma maneira geral. Eu acho que esse é o caminho. Beleza, muito grato então, né? Agradecendo muito aí ao Fred Monteiro Rosa, discutindo esse tema importante da atuação policial, né? Ele que também é policial civil, mestre de direitos humanos, doutorando em direito pela UFPE, né? Obrigado, Fred, obrigado a todos, até a próxima. Até a próxima.